Olá, boa noite para todos que estão conosco. Hoje teremos mais uma live com as meninas, né, do grupo. Hoje nós teremos a live com a Patrícia Marques, é uma das meninas que faz parte do grupo Por Nós Mesmas, Passarela da Vida, e ela vai estar contando para nós um pouco sobre a sua história, sobre a sua superação, né, de ter o diagnóstico de câncer. Eu já vou estar convidando a Paty para estar participando e iniciando assim a nossa live. Espera só um instante. Eu já convidei a Paty. Deixa eu ver. Patrícia já entrou. Olá. Boa noite, Olá, Patrícia. deixa eu só entrar aqui direitinho. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, Paty. A gente não se conhece pessoalmente, mas a gente já tem uma ligação tão forte, né? Mesmo sendo via WhatsApp, virtual, mas a gente acaba tendo uma ligação muito forte, né? Eu falo que a ligação que a gente tem através do trabalho, né? Através dos encontros, das mensagens, nos fortalece muito, né, Patrícia? Ah, é verdade, Cláudia, porque a gente tem a mesma missão, né? A gente tem o mesmo pensamento, a gente tem o mesmo foco. Então a gente fala a mesma língua, né? Costumo dizer que a gente, inclusive, fala a mesma língua. Então parece que meu marido fala que assim é um mundo novo. Fala assim, para mim, olha, você entrou num mundo novo. Eu falo para ele, realmente é um mundo novo, cheio de pessoas novas e parece que a gente se conhece há tanto tempo. E é muito gostoso essa ligação, é bem É muito bom verdade, mesmo. é verdade, Patrícia. Patrícia, Paty, eu já vou chamar de Paty. Paty, eu vou deixar já aberto para você iniciar contando para nós quando foi que você teve o diagnóstico, como que você superou, né, o que você tem feito, né? E aí a gente vai falando aí, você vai falando para nós um pouquinho da sua história, para fortalecer outras mulheres que estão tendo diagnóstico, né? Que hoje teve diagnóstico, que está iniciando o tratamento. Então, assim, através das lives, a gente sabe que tem fortalecido bastante pessoas, né? Não somente mulheres, homens também, né? Tem tantos homens que teve diagnóstico de um câncer, né? Que está em tratamento. Não somente o câncer, outras doenças também. E a gente, contando a nossa história, a gente acaba inspirando outras pessoas, né? A ficar forte, né? A continuar, né, na luta, buscando, né, o tratamento, seguindo firme, forte, sempre confiando. Então, desde já, você já pode compartilhar conosco a sua história. Primeiramente, obrigado, viu, Claudinha? Obrigado mesmo aí pela oportunidade. Eu falei que vamos iniciar aí o Outubro Rosa, que na verdade o Outubro Rosa é todos os meses, né? A gente sempre tem que ficar aí atento, a gente sempre tem que ficar, se tocar, se conhecer, porque o câncer não espera o outubro chegar, né? Então, no meu caso mesmo, não foi em outubro, no meu caso foi em fevereiro. Então, foi muito importante essa questão desse autocuidado, né, que a gente tem aí. E é engraçado, né? A gente faz live, por mais que é só eu e você e várias pessoas assim, e aí a gente fica um pouco nervosa porque são muitas pessoas que são alcançadas, né? Até Sim. nesse meio. Eu quero até agradecer as meninas que já estão aí, né? Tem a Emilene, tem a Cíntia é minha fisioterapeuta, uma linda, Ah, viu? bacana. A Wendy, a Gabi, umas meninas entraram. Meninas, pega o aviãozinho, já vai distribuindo aí com as amigas, né? Pra gente conversar. É verdade. Então, Claudinha, eu até fiz um roteiro para a gente seguir, né? Porque a gente acaba se esquecendo de alguns detalhes aí no meio do caminho. E eu falo que a Vilma também entrou, e as Vilmas você vai conhecer, vai todo mundo Ah, falando que um oi aí, é bacana. muito legal. E seguem elas também, viu, meninas? Seguem a Cláudia. Entendi. Então, Vamos conhecer novas meninas. isso. Então, Claudinha,
em fevereiro do ano passado, né? Em fevereiro do ano passado, eu costumo falar que, assim, Deus ele foi tão misericordioso comigo porque eu não consigo enxergar a questão do câncer como uma coisa tão ruim assim, sabe? Não romantizando o câncer, mas eu vejo assim que às vezes a gente tem um problema e a gente só foca no problema. A gente só foca no problema. Então, a gente fica entristecido, a gente fica chateado, a gente fica muito angustiado, né? Às vezes chega até numa depressão. E a gente esquece de ver ao redor do problema, né? O que está acontecendo ao redor do problema? Não é possível que em todo o seu problema não tenha alguma coisa de bom acontecendo aí ao redor. E eu costumo dizer que se quando a gente pensa dessa forma, as coisas ela vai fluindo. Porque, para mim, o câncer foi uma coisa muito pequenininha, de tamanhas coisas que eu recebi aí no meio desse percurso, né, dessa caminhada do tratamento. Fácil não foi, né? Não posso dizer assim, nossa, que mil maravilhas que foi muito legal. Não, foi muito ruim. Eu falo que eu não tô pronta para outra, não quero saber disso. Mas, assim, eu pude ver que essa oportunidade que eu tive através do câncer de fazer coisas, sabe, de entender o propósito, eu falo até mesmo que Deus tem para minha vida, né? Falo nem questão de religião, é questão do foco. Eu sempre foco muito nisso, né? Se a pessoa tem um foco, se a pessoa tem uma direção, se a pessoa acredita em alguma coisa, sabe? Por mais que a luz seja. A gente tá num túnel, tá tudo fechado, mas existe luz lá no fim do túnel, sabe? Vai ter uma luz, foca naquela luz, foca naquela luz. Uma hora você vai sair do fim do túnel, mas você tem que focar na luz, porque senão você fica perdido no meio do labirinto, né? Então, assim, eu percebi que em toda essa minha trajetória, eu sempre foquei, sabe? Eu sempre foquei que eu ia conseguir, né? E sempre foquei muito em Deus, eu sempre tive muita esperança, muita fé. Então, isso para mim foi a base de todo o meu tratamento. Eu falo que a fé, sabe, para mim foi inabalável nessa questão. E vou começar, né, do princípio. Eu não tinha, eu tive um problema de vesícula, né? Eu tinha que tirar a vesícula porque tinha algumas pedrinhas aí nela e aí a gente entrou na pandemia em 2020. E eu tive vários problemas com convênio, não vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar. Eu falei, gente, eu não aguento mais a vesícula, eu preciso tirar, porque eu tinha muitas dores. E aí eu troquei de convênio no final do ano. Tava com um convênio um pouco, né, mais ou menos. E aí eu falei, não, preciso pegar um convênio um pouco melhor que vai me amparar na retirada dessa vesícula, que é mesmo para ir rápido, né? E aí eu troquei de convênio. E foi interessante que o convênio que eu troquei, eu basicamente pagava o mesmo valor do anterior. E um convênio muito melhor. E eu falo, né, aí você vê como já era as mãos de Deus já em cima de tudo, toda a situação. E troquei de convênio em novembro, passou dezembro. Em janeiro eu sempre faço todos os meus exames aí de rotina. Sempre começo o ano, sempre, né? Sempre tive esse parâmetro, né? Começava o ano já com os exames de rotina. Chegava em março, em abril já estava tudo certinho para decorrer do ano tá tudo beleza, né? E aí fui fazer o exame de rotina e a vesícula lá, já tinha já certinho, já tinha data para fazer cirurgia, já tinha data tudo certinho, ia fazer em março a cirurgia, no começo de março. Tava fazendo os exames do pré-operatório para fazer a retirada da vesícula, tudo certinho. Aí fui fazer o exame da mamografia. Na verdade, o que aconteceu? Eu fui fazer o exame da ultrassom, né, do ultrassom da mama, e não deu nada. Não deu nada, tava tudo beleza, tudo tranquilo. Só que mais uma vez, eu não tenho como. Aí o que aconteceu? Eu fui no médico e eu não fui. A médica, sabe, na hora, quando eu passei com a médica falou pra mim assim, olha, eu não vou encostar em você, porque a gente tá em pandemia. Isso foi em fevereiro do ano passado. Uhum. Eu não vou encostar em você, porque a gente tá em pandemia. Aí eu falei, mas você fez eu perder o meu tempo, né? Sim. Vindo até aqui,
Aí, eu, aí na hora eu falei, eu não quero mais passar com essa médica, não quero mais saber dessa médica. Aí eu peguei os exames dela, fui em outro médico, e o médico todo correto, sabe? É isso que eu falo para as meninas também. Às vezes no SUS a gente não tem essa possibilidade, né, de troca de médicos e tal, né? Infelizmente o SUS a gente acaba ficando meio que refém deles, né, na questão de consultas e exames. Mas você que tem um convênio, você que pode trocar de médico, não está se sentindo bem, gente, é a nossa saúde, né? Somos nós. Então, se você não está se sentindo bem, o que eu sempre falo para as pessoas, troca. Vai ver se consegue um outro médico melhor, tenta uma outra opinião, se você não está satisfeita com essa opinião do seu médico. Às vezes a gente pega tão, às vezes até uma amizade com o médico, o médico é legal e tal e tal. Só que aí o médico legal, às vezes, também, né, você acaba se dando mal. Então, eu sempre falo pro pessoal, não está satisfeito, tá vendo que tá tendo alguma coisa de errado, troca de médico, vai pedir uma segunda opinião. Fui lá, troquei de médico, né? E o médico falou pra mim assim: olha, você já fez mamografia? Eu falei, fiz há 2 anos atrás. E hoje eu tenho 41 anos. Às vezes eu esqueço de quantos anos eu tenho. Depois que passa dos 40, acabou, 40 né? a gente não quer mais nem contar, né, Paty? Não, às vezes eu nem sei. Então, eu tenho 41. Mas até então, em fevereiro do ano passado, eu ainda tinha 39. Que eu fiz 40 em agosto, né? E geralmente eu não tenho quadro de câncer na família, de mãe, avó, eu não tenho. Então eu não tinha, não precisava fazer a mamografia. Mas aí o médico falou, vamos fazer uma mamografia? Eu falei, vamos. E quando eu fui fazer a mamografia, né, constou lá. Eu fiz a mamografia, estava lá até eu abri no meu trabalho, né, eu trabalho, eu sou casada, né, tenho uma menina de 14 anos, trabalho, né, trabalho em uma contabilidade, eu sou departamento pessoal, faço a parte do RH. Uhum. E eu tava lá no meu trabalho, de repente quando eu abri carcinoma, alguma coisa assim, né, aí eu falei, acho que isso não é legal. Na verdade, ele falou que tinha um nódulo, né? Tinha um nódulo, não sei da onde, não sei da onde. Aí você acaba buscando algumas informações com o Dr. Google, né? É Sim, sempre assim. é Dr. Google sempre é o assim. primeiro da nossa linha, né? Então a gente vai no Dr. Google, doutor, o que que eu tenho? Começou a chover, câncer de mama, câncer de mama, câncer de mama. E eu olhei e falei assim, meu Deus do céu, tô com câncer. E aí eu falei pra minha amiga, eu falei pra ela assim, menina, eu não sei, tá dando aqui, eu tô com câncer de mama. E falei pro pessoal do meu trabalho, Uhum. eu falei, olha, só que eu preciso ver se isso de fato é verdade, né? Eu vou correr atrás disso, né? Vou olhar, vou ver o que que é. E aí, o que que aconteceu? Olha que interessante. O médico que pediu meu exame, ele não tinha consulta para aquela semana. E aí, com quem eu consegui passar? Com a tal da médica que eu não gostei. Você voltou com ela. Aí eu falei, eu não quero nem saber, vou na maior cara de pau, vou levar lá meu exame e vou falar pra ela, ó, tipo assim, você não viu, doutora? Tem gente que viu, sabe? E aí eu fui lá, levei meu exame, eu falei, doutora, o que que é isso daqui no meu exame? Tá escrito o quê? Aí ela, você tá com nódulo, só que agora vai ter que fazer a biópsia pra ver se é benigno ou maligno. Então, eu falei, Aí ela falou, você vai ter que passar por um mastologista. E é engraçado que eu, particularmente, não sabia que era um mastologista que cuidava da parte das mamas, né? A gente acha sempre que é o ginecologista, que vai fazer toda a parte geral. E aí eu cheguei e falei, vamos procurar então um mastologista. Aí fui para um mastologista, consegui um mastologista top, assim. Na verdade, eu consegui uma, e aí essa daí que eu consegui, também não consegui passar. A minha vida é uma loucura, parece uma coisa de doido, sabe? Parece que é assim, você vai com essa, não é com essa, é com esse. E aí consegui um outro médico, e esse meu médico, muito bom, sabe? Assim, quando você bate, assim, a pessoa bate, e você fala, sabe, foi esse mesmo que Deus enviou e vai ser esse. E aí tava in situ, né? Ele falou pra mim assim, olha, ele tá in situ, pra quem não sabe, in situ é o que não tá infiltrado dentro das mamas. Ele tava só no dúctio mamário. Um dos dúctios, né, a nossa mama parece uma flor, né, que são pétalas de flores, né, bem bonitinha, né? E aí, em uma das pétalas, né, vamos dizer assim, ele estava lá.
em uma delas. Ele falou assim, olha, a gente vai retirar e tudo bem. Você vai fazer umas radioterapia e beleza. E aí eu falo, né? Uhum. Os planos de Deus, eles são loucos, né, para as nossas vidas, e a gente não entende nada. E aí eu cheguei naquele lugar, eu falei, tá bom, vamos fazer, vamos tirar. Meu marido falou, vai ser beleza, dá. E aí eu falei assim, então tá, vamos embora, né? Vamos partir. Porque eu costumo dizer que quando você descobre que você tem câncer, você tem duas opções. Ou você fica triste, eu fiquei também, não vou falar que eu não fiquei, mas eu digo assim, entra em profunda depressão, que aquilo toma conta de você, sabe? Você ficar triste, você chorar, você questionar, você se frustrar, tudo bem, é normal, tá tudo bem, né? Mas assim, você deixar que essa tristeza tome conta de você, do seu coração, né? Então você tem duas opções, ou você deita, chora, se entrega, sabe, se vitimiza e fala, não vou conseguir, socorro, não sei, coitado de mim, ou você levanta e fala assim, esse câncer não me pertence. Eu cansei de falar já, sabe, Claudinha? Sempre. Mesmo. E assim, É tudo dessa tá forma tudo bem. mesmo. Sabe? E tá tudo bem. Se a pessoa também se sentir assim, sabe, de triste, chorar, tá tudo bem também. Cada um é cada um, né? Eu tô falando de mim, assim. Sim, sim, Então, sim. assim, eu falei assim, não, esse câncer não me pertence. Eu não comprei, eu não ganhei, não pedi emprestado. Ele simplesmente entrou Verdade. aqui dentro de mim. Eu falo que ele é um inquilino. Não Ele é, entrou, mas ele vai sair. É verdade. ela entrou e vai sair. Não, e eu falei, não, esse negócio entrou, tchau, você não tem poder sobre mim. E eu pensei desde o início isso. E aí, como nosso psicológico, né, nossa mente é bem complicado, né? A nossa mente, eu falo que a nossa mente tem um poder, mas é um poder que se você deixar ela tomar conta de você, é difícil. E eu fui fazer a cirurgia, né? Antes da cirurgia, o que aconteceu? Os meus pais, eles estavam com Covid. E aí, eu tinha acabado de receber uma notícia que tinha um casal aqui do meu prédio que tinha falecido. E outras pessoas mais que estavam falecendo, né? Se não me engano, eles ainda estavam no processo das vacinas. E, e aí, quando eu descobri que meu pai estava com Covid e a minha mãe, eu fiquei bem abalada. Eu falei, e agora? Porque eu não moro com eles, né? Eles moram os dois juntos. Eu moro em outro bairro e a minha irmã mora em outro bairro também. Uhum. E aí eu falei, e agora? E eles não sabiam que eu estava com câncer. Eles não sabiam. E eu não queria falar naquele momento, porque eles já estavam passando por uma situação muito difícil, né? Que é descobrir que você está com Covid, vendo um monte de gente morrendo ao seu redor e se sentir mal, sabe? Corpo doendo, tudo. E eu precisava cuidar deles também. Só que em contrapartida, a minha cirurgia estava marcada e eu não podia falar. Então, assim, poucas pessoas, inclusive da minha família, não sabia que eu estava com câncer. Eles vieram saber, a maioria vieram saber quando eu fiz a cirurgia. Quase que quando eu fiz a cirurgia. Porque eu não quis falar, porque eu não quis que meus pais ficassem sabendo. Né? Eu queria que eles fossem, eu queria que eles ficassem bem, se restabelecessem, para depois receber outra Outra notícia notícia. ruim, né? Isso, E verdade. aí eu falei, aí eu ia lá, eu levava remédio, levava comida, né, as coisas para fazer sopa, só que eu não podia ficar lá. Uhum. Se eu ficasse lá, eu podia contrair o Covid, pior, não ia conseguir fazer a minha cirurgia, que eu precisava eliminar isso, né? E aí passou, eles se restabeleceram, graças a Deus, Deus é tão bom, não deixou eles, sabe, com sequelas assim, graves, né? Às vezes tem uma sequela ou outra, mas não tem uma sequela assim de falar, olha, ficou assim, né? Às vezes tem uma dorzinha, mas sabe, em relação às outras pessoas tá muito bem. E aí foi engraçado, né? Porque eu falei, eu preciso falar para eles agora. Só que assim, né, Cláudia, a gente percebe que a gente que é paciente oncológico, a gente sofre naquela situação tal, mas é com a gente. Então a gente tem que fazer, a gente tem que resolver, a gente. E quando é com a nossa família, né? E quando é com É, nossos filhos, nossos pais.
Eu vejo umas meninas, às vezes, elas falam pra mim, Paty, você não sabe, meu pai descobriu que tá com câncer. O que que eu faço? Como É, que eu posso fazer? E, sabe, sofrendo. Nossa, eu tô aham, muito abalada, eu não sei o que fazer. Então a gente vê que a família, ela precisa também, sim, precisa. assim como nós, elas precisam de um cuidado, sabe? Elas Precisa. precisam ser olhada nesse sentido, assim, de como você vai tratar a sua família em relação a isso. Eu tenho uma menina de 14 anos, ela é bem inteligente. Até hoje eu não sei muito o que passou pela cabeça dela em relação a essa questão, né? Aham, Mas, assim, até nisso eu tive muito cuidado, sabe? Porque a gente mora na mesma casa. Porque eu não quero que isso fique na cabeça dela, sabe? Amanhã ou depois. A parte difícil, assim, né? Não, eu quero que tudo flua, porque isso sim, mexe com o psicológico, né? E aí eu falei, e agora? Como que eu vou falar pra minha mãe e pro meu pai, né? E aí eu falei, já sei. Aí Deus me deu uma estratégia. Os meus pais são cristãos e eu também, né? E aí eu falei, eu usei isso como forma de testemunho. Falei, aham, mãe, falei para ela, mãe, você não sabe, senta aqui, senta aqui. Aí eu falei, pai, senta aqui também para mim te contar um testemunho lá da minha igreja. Aí eu comecei a contar como se fosse da minha igreja, sabe? Essa questão de a mudança do convênio, a troca de médico, e que estava em situ, que estava tudo bem, que só ia fazer radioterapia e tal. Aí eu falei assim, tá tudo bem, e você não sabe, isso faltavam uns 10 dias para a cirurgia, né? E aham. vocês não sabem, a cirurgia tá marcada já para agora, daqui 10 dias. Aí minha mãe, nossa, que bom, nossa, que bênção, tal, todo mundo feliz e tal. Aí eu falei, então, essa, essa moça da igreja sou eu. Aí a Não, minha mãe, peraí, você não ia fazer a cirurgia da vesícula? A minha mãe tá... Aí a minha mãe falou, como assim? Você tá com câncer de mama? Não, Patrícia, pera. Sabe, foi. Aí meu pai, eu falei, não, mãe, mas ó, como eu falei, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Graças a Deus a senhora já tá restabelecida e digo mais, hein? A senhora que vai cuidar de mim. E aí, menina, eu fui fazer a cirurgia e realmente ela veio pra minha casa. Só que na hora que eu acordei da cirurgia, o médico falou pra mim assim: olha, Patrícia, a gente fez a cirurgia, abriu tal. Só aham, que aí a gente tinha outro câncer debaixo da sua axila e um dos cânceres e também atingiu um dos seus linfonodos. Então a gente fez o quadrante, retirou o câncer que já estava infiltrado, ele já tinha entrado. A gente retirou o câncer, a gente fez o esvaziamento axilar e tirou o câncer que estava na axila. aham. E aí ele falou assim: e agora você vai ter que fazer as quimioterapia. Aí eu Até falo, então né? você não ia fazer químio, só Não, rádio. só a rádio. Aham, E aí eu acordei com isso, sabe? Eu falei, quimioterapia. E aí foi difícil. Aí, aí pesou. Aí eu já tava, aí fiquei muito abalada. Eu passei mal a semana inteira. Meu médico falou, hoje eu e ele dá risada, né? Eu falei pra ele, doutor, isso era psico mesmo. Eu sei que era psico. Era psicológico, era. Ele falou, era, Patrícia. Era porque nunca. Eu já faço cirurgia há 15 anos. Você foi uma das minhas primeiras pacientes que voltou da cirurgia passando mal. Eu falei, pois é, eu passava mal todo dia eu ia pro hospital tomar soro, porque eu passava mal. Mas por quê? Porque eu estava abalada psicologicamente, eu estava com uma crise de estresse. aham. E outra coisa também, eu acho que foram tantas emoções no decorrer dos meses, sabe? Eu acho que na hora que eu escutei quimioterapia, tudo aquilo fez assim, ó, sabe? Exato. Parece que eu acordei e aí eu falei, tipo, aonde eu tô, sabe? Aham. Aonde eu tô. E E é o aí momento mais difícil, né, Paty? foi. Até A então você quimioterapia ia fazer só radioterapia, né? Não a químio, né? Quando não fala da aqui. químio, a gente já fica. Não. Você já fica já, você fala, meu Deus, É, será que eu vou conseguir? sim, Né? verdade. E É é sério. assim, hoje a gente ainda consegue falar para as outras meninas como que é. Hoje a gente ainda consegue lidar, né, com isso diferente.
porque a gente já passou. Só que quando você nunca passou, nunca teve ninguém da sua família ou amigo que passou, você não conhece, sabe? E as probabilidades de morrer quando uma pessoa tem câncer, quando você é leigo, né? Quando você Sim, não conhece mesmo das histórias, você fala, já era, né? Se eu não morri quando eu tava com câncer, eu vou morrer fazendo quimioterapia, porque falam que é uma coisa tão assim que eu não sei se eu vou conseguir. sim, sim. E aí ele falou, olha, então você se prepara. Eu falei, pois é, doutor, eu tenho que me preparar, porque psicologicamente eu não tinha, sabe? O meu cenário era outro. E de repente o cenário mudou de uma forma que eu falei, e agora? Uhum. Né? Como é? E, e é que nem a Polinéia falou, que a gente não está Nem, preparado, né? A gente é, não foi que não criado. fomos criados para ter essa palavra câncer, né? Nem Isso, quimioterapia. nem quimioterapia, a gente não foi. Eu falo que é interessante que eu acho que nas escolas podiam até falar mais um pouco sobre isso, dessa questão até desse autocuidado, de como você falar com uma pessoa que tem câncer, sabe? Agir com uma pessoa que tem câncer, uma pessoa que passa careca na sua frente, o que você deve fazer, não ficar olhando com aquele olhar de piedade. Então, a gente deveria ser educado para isso, É, né? tá. Porque é assim, a gente não é, e eu não julgo as pessoas assim que de repente me olharam com cara de coitada, de, sabe, eu não julgo porque eu acho que eu também faria isso, porque a gente não tá mesmo, a gente não É foi criado pra... instinto, né, na verdade, né, Paty? É, você olhar para uma pessoa, ver uma mulher careca, você já pensa, poxa, ela deve estar passando por um câncer. Então, o Sim, seu instinto já vai falar, nossa, estou me sentindo no lugar dela, estou com dó dela. É normal, né? Mas, normal. assim, para gente, para a pessoa que está passando, né, é meio, a gente fica meio assim, né, meio preocupado, né, meio constrangido, né, porque a pessoa está te olhando Uhum. e está te vendo com um cara de dó, de tipo, ai, É, olha que dó, né? é bem, O meu cabelo não caiu, né? Eu não tive esse momento. A químio que eu faço, o cabelo não cai. Então, assim, eu não tive perca de cabelo. Aqui eu faço, porque eu faço VO, então eu não passei por essa situação, né? Então, eu uhum. não saberia como que seria também lidar com essa É, situação. então é bem, bem difícil, porque quando eu caí em si, né, eu até interessante que eu não queria conversar, não queria falar com ninguém sobre o assunto. Eu me coloquei numa caixinha assim que eu não queria, sabe? Eu queria assim, de repente, parar tudo, dormir, acordar e pronto, sabe? E aí aquilo foi sabe, me deixando cada dia mais, cada vez mais assim, mais ansiosa, mais nervosa, e aí eu tive essa crise de estresse. E eu acordava de manhã escutando vozes no meu ouvido, sabe? Assim, você não vai conseguir, você não vai dar certo, seu cabelo vai cair, você vai ficar feio, você vai passar mal. E olha, e quer ver eu morrer é vomitar. Eu detesto passar mal. Gente do céu. Misericórdia. Parece que eu vou morrer mesmo. Aí parece que vou morrer. E aí eu odeio isso, odeio isso. Tanto que eu já vou pro hospital logo pra parar com esse negócio, com essa palhaçada de ficar, sabe, passando mal. Eu prefiro tomar injeção na veia, um monte de coisa, pelo menos eu fico um pouco melhor. E aí eu comecei a escutar, sabe, vozes no meu ouvido. E aí é muito complicado essa questão que nem eu falo sobre a mente, sabe? A Sim, gente tem que saber trabalhar com a nossa mente. A gente exatamente. tem que, sabe, tentar expulsar mesmo, sabe, essas vozes, essas coisas que vêm, assim, sabe, esse mal-estar, esse negócio que as pessoas acabam colocando, olha, aconteceu isso com a minha tia, nossa, minha tia tal morreu, olha, fez quimioterapia, passou mal, e não sei o que passou mal. E aí você acaba pegando todo mundo que passou mal e você passa mal também, porque você começa a alimentar aquilo na sua cabeça. É péssimo, péssimo. É Então, bem, assim, eu falei assim, meu, agora vou ter que ir, né? Vou ter que ir, vou ter que começar as quimioterapia e eu vou ter que ir, não vai ter jeito. E aí eu comecei a fazer a quimioterapia. E eu ainda estava abalada psicologicamente, não queria muito que conversar, né, tal.
E aí eu conversei com a minha sogra e ela me falou pra mim, né? Eu nem sabia desse caso dela, né? Que ela me falou que ela é mãe de quatro filhos, né? E quando as filhas dela estavam pequenas ainda, ela trabalhava em casa, né? Trabalhava de governanta, de limpar a casa de algumas pessoas. E ela era casada. E ela descobriu um câncer no útero. E teve que retirar o útero, trompas, tal. Retirou tudo. E como ela não tinha condições e tudo mais, né? No dia seguinte da cirurgia, ela teve que trabalhar. Porque, sabe? Aí eu olhei para ela com outros olhos e eu falo assim, sabe? Aquilo mexeu comigo, sabe? Eu não queria falar com ninguém e de repente uma pessoa que eu menos esperava me deu uma força, porque eu falo que ela me inspirou. Porque eu falei, Uhum. meu, que mulher guerreira, cara, sabe? Com uma cirurgia, retirou o útero, trompas, ovário e ainda foi trabalhar. Sabe? E tá tudo bem, e ela tá aí, 60, 70 anos, uma coisa assim, sabe? Tá tudo bem. Eu falei, não, não vou ficar mais assim, não me permito mais ficar assim. Eu preciso ir. E eu comecei a me inspirar em pessoas, sabe? Pessoas que venceram, Uhum. pessoas que deram certo, pessoas. Eu falei, eu não quero nem saber quem morreu, quem não morreu. Quem morreu, morreu, era a hora da pessoa. A gente tem tempo de nascer, a gente tem tempo de crescer, a gente tem tempo de morrer. Eu também vou, mas não vai ser a hora agora. Sabe? Deus tem a minha hora certa. Eu não vou ficar nessa situação. Preciso fazer a quimioterapia, então vamos traçar. Aí fui fazer, aí a gente já sabe como que é, né? Eu acho que voltou. Aí a gente passa um pouco mal, acho que voltou, né? Você travou um pouquinho. Tô. A gente passa bem Voltou. mal, né? Voltou. E a quimioterapia, eu falo para as meninas, né? Nem toda quimioterapia que você vai fazer, as reações são as mesmas. Sim. Você pode fazer, que nem eu fiz 4 vermelhas e 12 brancas. As 4 Uhum. vermelhas, cada quimioterapia um efeito diferente. Então, as 2 primeiras eu passei muito mal. Passei muito mal mesmo, de tomar soro na veia, tomar muito remédio. Só que depois a gente vai administrando, né? A gente vai sabendo o que você vai comer e de repente vai passar mal, o que você come e você não passa. Então você vai começando a olhar isso. Olha, isso aqui eu não passo mal, então isso aqui eu não vou comer mais por enquanto, então vamos deixar aqui. Então a gente vai administrando, Uhum. vai tomando o remédio certo, e aí você vai administrando a quimioterapia. É isso que eu falo para as meninas. A primeira, vocês não se assustem, porque você pode ter uma reação assim, né? Que você fala, nossa, será que vai ser? Não, você vai só percebendo o que vai te fazer passar mal e o que não vai. E o remédio que você é melhor e o remédio que não é. Não que isso daí não vai fazer você não ficar bem na próxima, mas só que vai amenizar um pouco mais, né? As suas condições. E aí eu comecei a fazer a quimioterapia, né? E aí, 15 dias depois, não tem jeito. As vermelhas são cruéis. As vermelhas, as meninas, às vezes o pessoal até estava comentando a respeito disso, que o pessoal às vezes tem alguns casos que, mas não vai cair o cabelo, não vai cair o cabelo, porque a vermelha, infelizmente, você não tem como fugir. Aí você toma uma, pelo menos a minha de 15 em 15 dias, né? Uhum. 15 dias depois você conta. Uma amiga minha falou pra mim assim, né? Patrícia, eu não vou ser radical igual você, não. Falou pra mim. Você é muito radical. Você foi lá e raspou o cabelo. Aí eu falei, tá bom, né? Deixa ela esperar. Falei, deixa. Aí ela começou a falar, menina, eu não aguento mais esses cabelos na minha roupa, esses cabelos no meu travesseiro, esses cabelos no chão, esses cabelos aqui, não sei o que, eu vou raspar o cabelo. Eu falei, você entendeu o porquê do radical? Quem é que quer ser radical? Né? Quem é que quer raspar o Incrível. cabelo? Quem que quer? Somente a Né? mulher, né, Patrícia? Somente a Não é? mulher, né? Para raspar Nossa, o cabelo tem que ser o meu assim, um cabelo, momento meu difícil cabelão, mesmo. né? O Aham. meu cabelo era um cabelão grandão, assim, até aqui embaixo.
e loiro, né? Fazia luzes no cabelo. Quem, né? A não ser que quem que gosta de cabelo curtinho, raspado, tem mulher que gosta, tudo bem. Sim. Mas nunca foi. Nem aqui meu cabelo não chegou. Sempre meu cabelo foi grande. Então, assim, quando eu comecei, que aí quando eu vi que começou a cair, né? Começou aqui, começou ali, falei, não, eu tenho que cortar o mal pela raiz. Por quê? Porque aquilo tava me deixando muito ruim, sabe? Triste, angustiada, pegar no meu cabelo, sair um chumaço de cabelo, sabe? Você olhar na mão, você olhar no travesseiro, você passar o pente, sabe? Metade do cabelo. Eu falei, não, gente, isso não é, não, isso não dá. Aí eu falei, não, eu resolver isso. E aí eu lembro que eu falei com o meu pastor até, né, que pra ele orar por mim. E eu falei pra ele, olha, eu não tava indo na igreja porque era pandemia, tava tudo fechado, e tal, eu também tava com a imunidade baixa, fazendo quimioterapia, então eu fiquei em casa toda a parte desse tratamento, pelo menos da vermelha, né? E aí eu falei pra ele, falei, ora por mim, porque amanhã eu vou raspar meu cabelo. E aí ele falou, tá bom, filha, vai, Uhum. né? Vai nessa tua força que vai dar tudo certo. E eu fico muito feliz, sabe, Cláudia, até em relação a isso, porque em meio a toda essa questão, sabe, do câncer, assim, eu tive pessoas que me ampararam de uma forma tão, assim, tão boa. Você via que não era assim uma questão. Tinha uns curiosos lá, tal, né, que queria saber mais da sua vida. Sempre tem, né? Sempre tem uns curiosos Sim, que sim. quer saber da sua vida, quer saber se você morreu, se você tá viva, né? Mais ou menos isso. É. Nossa, tá bem. Teve um pessoal que falou: Nossa, menina, você não tem cara que tem que estar com câncer? Eu falei: Como que é a Uhum. cara de quem tá com câncer? Eu quero saber como É que é. bem assim mesmo. Meu Teve uma, Deus do teve, céu. teve uma conhecida, uma colega minha, ela perguntou assim para mim, ela mandou uma mensagem logo no começo, falou assim, ô Claudinha, eu queria te saber, como que você tá? Você tá bem magrinha, olha o pensamento, você tá muito magrinha? Eu falei assim, eu dei risada, sabe? Eu dei risada. Falei, não, onde que ela tá? Eu falei, não, filha, pelo contrário, eu engordei mais do que eu já era gordinha. Ah, não, porque geralmente quem tem câncer fica magrinho. Olha o pensamento da É, pessoa. Você já não, imaginou? já, não. Gente, chega a ser. Eu falo que se não fosse, né, não fosse trágico, ser cômico, porque Sim, cada uma olha. coisa. E aí eu falava assim, aí passou, né? E aí quando eu fui raspar o cabelo, aí eu pedi assim muito pra Deus, sabe? Eu falei, Deus, eu só quero paz, sabe? Eu quero me sentir em paz. Eu quero me sentir assim, tranquila, serena. Eu só quero me sentir em paz. Porque se eu tiver paz nesse momento, eu vou ter tudo, vai dar tudo certo. E aí, na hora que eu chamei uma amiga minha que é cabeleireira, né? Ela, inclusive lá da minha igreja, ela falou: Não, seu cabelo não vai cair. Eu falei: Vai cair, mulher. Pelo amor de Deus, já prepara essa maquininha, vamos raspar esse cabelo. E aí ela veio pra cortar meu cabelo aqui em casa, e a gente colocou uma louvor, aí ficamos escutando, e ela cortando meu cabelo e cortando. E eu chorei algumas vezes, até no meu Instagram tem a hora que eu raspo o cabelo, tem o vídeo, né, que eu fiz, eu coloquei no Instagram lá. E aí eu falei assim. Gente, eu senti uma paz dentro de mim, como se um anjo tivesse do lado direito e um anjo do lado esquerdo, sabe? Segurando na minha mão. E aí eu só escutava o barulhinho da maquininha e do corte, cortando, e pegava meu cabelo enorme assim, e aí passava a tesoura. E aí a minha mãe estava aqui em casa, minha irmã, aí elas choraram e tal, mas eu estava em paz. Sabe, eu tava em paz, assim, eu tava em paz. E aí ela cortou meu cabelo bem curtinho, um pouquinho mais curto do que tá agora, né? Aí ela falou pra mim assim, não, vamos deixar assim, pra você se acostumar, que você vai ver, né? Ai, eu falei, ai, meu Deus. Aí, tudo bem. Aí fui, ela foi embora, tipo, meu curtinho. Foi embora pra casa dela. Quando eu fui pro banheiro, tomei banho, que tava de noite, falei, vou secar meu cabelo, né? Na hora que eu fiz a secadora, metade desse cabelo já saiu. Uhum. Metade já. E aí saiu um pedaço do cabelo, saiu um pedaço. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu acordei de manhã no domingo, mandei mensagem pra ela, falei, está na sua casa? Ela falou, tô. Pois eu vou aí pra você terminar de fazer seu serviço. Falei pra ela.
Você vai concluir o seu trabalho, porque o meu cabelo tá horrível. E aí eu cheguei lá, fui fazer, aí começamos a raspar o cabelo, ia raspar. Aí quando eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, mas não é que eu fico bonita careca? Gente, que menina mais bonita, cara. E aquilo assim, sabe, entrou dentro de mim e pronto. Ninguém falava ao contrário, ninguém. Eu falo assim, quando a gente sabe o que a gente é, Sim. sabe? Tipo assim, ai, tudo bem, você pode estar sem cílios, sem sobrancelha, mas você sabe o que você é, sabe? Você sabe, não, eu quero vencer, eu sou vencedora, eu já venci essa, sabe? Não vai ser uma careca que vai tirar o meu brilho, não vai ser, sabe? Vamos dar um Pelé aí, vamos por uma Uma peruca, peruca, né? um Um lenço, lenço, um né? chapéu. E vai ficar tudo bem, né? Sim, E pronto. Quem vai falar o contrário? verdade. Quem ousa me falar o contrário que eu tô feia? Eu não tô feia. Não é? É bem assim e Verdade, pronto. pai. Porque eu falo assim, sabe? Às vezes a gente deixa as pessoas te rotular, sabe? Te rotular, falar que você tá magro, falar que você tá gordo, falar que você tá muito alto, falar que você. Meu, não tem nada disso. Você é quem você quer ser, sabe? Você é, não importa, eu tô um pouco fora do peso, eu tô um pouco mais alto. Foi assim que Deus te fez, você é linda do jeito que você é. Sabe? Então, assim, isso entrou dentro de mim. Eu falei, não, eu vou ficar bem. E aí, pronto. Menos uma coisa. Falei, acabou, sem cabelo. Eu falo que a gente vai ultrapassando os degraus, né? A gente pula um degrau, a gente pula outro degrau, a gente Exatamente. um passo de cada vez, né? Um degrau de cada vez. E o tratamento do câncer, né, contra o câncer é assim, ele é um degrau de cada vez. E não adianta você querer ultrapassar. Não adianta você querer já pular e já vai falar, não, vou pular essa parte. Não adianta. É um degrau de cada vez, né? É um grau E certo. não é um dia de cada vez, é um degrau de cada vez, e aí você vai indo, vai levando. E aí nem te conto, Claudinha, sabe a minha vesícula? Aquela do É. começo, Sim. sabe? O que você Pois fez com é. ela? Você operou? Não, menina, aí vai vendo. Estava eu na terceira quimioterapia vermelha, né? Já feliz. Penúltima quimioterapia vermelha, a última. Ai, vou me livrar disso daqui, graças a Deus. Menina do céu. Fui fazer, fui fazer lá no hospital, lá, umas medicações que eu não estava bem, tinha ficado constipada, né? Por isso que eu falo que cada Aham. quimioterapia é um lance Sim, diferente. Na sim. terceira eu fiquei constipada, nada passava. É. E aí eu falei, meu Deus, preciso que sair. Quando foi ver, a minha pedra da vesícula, uma das, né? Ela Aham. saiu da vesícula e foi para próximo do meu pâncreas. Hum, Acredita? E aí eu tava já meio amarela, meus olhos estavam amarelos, minha careca tava amarela. Tá tudo sim. amarelo. Meus dedos, minhas unhas, tá tudo amarelo. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Já me internaram lá, já me deixaram lá. E Aham. aí começou outra luta. Por quê? Porque eles ficavam me mandando ficar de jejum em jejum, e vai fazer exame, não ia, vai fazer cirurgia, não vai, e o médico nunca ia me ver. Olha, é uma luta. Eu fiquei internada, se não me engano, num sábado, fiquei domingo, fiquei segunda, terça. Chegou uma hora que eu falei assim, meu Deus, e agora? Vou morrer aqui dentro. Não morri de câncer, vou morrer agora com problema na vesícula. Eu falei, não. Aí, menina, minha amiga tá até me acompanhando, que é a Mônica. Eu falo que Aham. às vezes, na nossa vida, né, mais ou menos assim, a gente tem parentes, a gente tem familiares, a gente tem pessoas próximas da gente, né? Tem um esposo, tem um filho, tem uma mãe, tem um pai, tem uma irmã, tal. Mas, assim, às vezes Deus prepara algumas pessoas que são pessoas especiais. São pessoas Sim, para aquela situação sua, sabe? Que exatamente. as outras pessoas que estão ao seu redor, elas não vão conseguir lidar, né? É, Às vezes sim. as pessoas até saem, elas não ficam com você naquele momento. E tá tudo bem, né? Às vezes se ficar vai estar até atrapalhando, né? Então às vezes é bom até não ficar mesmo.
Aham, porque às vezes atrapalha o seu processo. E aí Deus me colocou essa minha amiga aí, que é a Mônica, tá aí assistindo a gente. aham. E ela, meu, ela é sensacional, porque eu falo que assim, nem Jesus carregou a cruz sozinho, né? A gente teve lá o Cirino que ajudou ele a carregar a cruz para chegar até lá o final. E essa minha amiga, ela fez isso comigo, né? Ela carregou essa minha cruz aí comigo. Ela foi comigo pro hospital. Ela ia. E olha que era época de pandemia, e é só ela e a menina dela. E ela falava assim, Patrícia, eu só pedia para Deus. Senhor, me cobre com o seu sangue, que se essa menina tiver com Covid, eu não posso pegar Covid. Eu e Heloísa. Eu falei assim, aí eu, sabe, e eu tava tão debilitada, e eu não podia falar para ela não me ajudar, porque não tinha quem me ajudasse, sabe? Eu falo, às vezes as pessoas conseguem chegar só até aqui, elas não conseguem ultrapassar algumas barreiras que têm que ser ultrapassadas, sabe? Sim. Então assim, aí Deus vai lá, coloca algumas pessoas no seu caminho, que é pra. A minha cachorra tá aqui, menina. Tá que tá. Menina do céu, eu falo que ela fica o tempo todo pra lá e pra cá, quietinha no canto. Mas quando eu tô aqui fazendo, ela tá aqui toda. Aí tá aqui, ó, girando pra lá e pra cá. E aí, essa minha amiga foi lá, menina, fez lá sabe, fez um processo lá com um saque, com um atendimento, falou que não ia sair dali enquanto alguém não resolvesse. Minha filha, por fim, ela conseguiu resolver e eu consegui fazer a cirurgia. Fiz duas cirurgias. Eu fiz essa do canal, né, que é pela garganta, que tira a pedrinha, e eu tirei a vesícula. Em meio à quimioterapia, em meio careca, em meio imunidade baixa, Aham. Covid-19, hospital, sabe? Loucura. Olha, Nossa. loucura, loucura, loucura. Eu falo que, meu Deus, eu falo assim às vezes, Senhor, alguém anotou a placa do caminhão, que parece caminhão, passou em cima de mim, me atropelou, botou de ver, foi, porque, mina, é uma loucura a minha vida ano passado. E aí eu finalizei as químios, voltei, finalizei as químios vermelhas, né? E depois eu comecei a fazer as químios brancas, fiquei lá as 12 brancas, e dei sequência, um dia após o outro, sabe? Uma loucura. E em meio a toda essa parte também, né, dessa questão aí de você se inspirar, né, em pessoas, você se inspirar em pessoas que deram certo, se inspirar Sim, em pessoas que eu falo assim, tem muita gente que se não deu certo, tudo bem. Vamos se inspirar em pessoas que dão certo. sim, sim. E isso Tem que. aconteceu comigo, porque quando eu tava ruim, que eu não conseguia falar com ninguém também, eu conheci alguns grupos do WhatsApp, né? Grupos de instituto, e isso me fez toda a diferença, Sim, sabe? Fez totalmente assim, para mim, eu indico muito, eu falo muito sobre isso, porque isso é extremamente importante. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor, ela não vai entender por que, que você está querendo deitar demais. Ah, você está se entregando, você tá se entregando. Você não está se entregando, você está cansado, você está fadigado, você precisa deitar. Seu corpo não aguenta, você não consegue comer. Sabe, às vezes a pessoa vai lá, soca a comida nessa boca, mas não desce, não vai, não adianta. Então, quando se tem uma pessoa que está passando por a mesma coisa, o que passou, a pessoa ela sabe conversar com você, ela sabe a sua dor, ela entende o que você está sentindo, né? Então é diferente. E sim. aí eu conheci, eu falo que é uma das minhas inspirações, que ela é inclusive lá do Instituto Mulheres que Inspiram. Olha o nome do Ah, instituto. que bacana, bacana. Chama Instituto Mulheres que Inspiram. É a Nanda. A Nanda descobriu câncer e ela se negou a fazer tratamento no começo, ficou uns 2, 3 meses se negando a fazer tratamento. Começou a sentir muita dor na barriga tal. Quando foi ver, ela falou: Ixi, devo estar já, né, tomado já o câncer. Que ela deu por si, falou: Vou fazer o tratamento. Quando ela foi fazer o tratamento, ela descobriu que estava grávida já, de 5 para 6 meses, uma coisa assim. E aí como o neném já estava maiorzinho, né, ela pôde fazer quimioterapia mesmo grávida, sabe, carequinha grávida. E Nossa, aí, hoje a Liz está aí linda, sabe, cheia de saúde. Ela já tem o tratamento, a bebezinha nasceu, entendeu? Tá aí, e aí ela abriu aí o instituto, né?
E tinha outras meninas, a Simone também, que estava passando pela mesma fase que eu, então a gente junta, sabe? Era aquela amiga de assim, amiga, o que que deu no seu exame? Sua imunidade está baixa, sabe? Era assim, né? Uhum. Sua imunidade está baixa? Ah, menina, eu tô com medo, será que eu vou conseguir fazer minha quimioterapia? Então, eram aquelas trocas bem gostosas, sabe? De a gente se Uma apoiando falar a outra, né? Uma no muito, apoio a outra. Isso é muito muito assim. bom. E aí eu falava pra ela, eu falei assim, nossa, Nanda, eu moro em São Paulo, né? E Uhum. elas são de Curitiba. Eu falei, eu queria tanto conhecer algum instituto aqui em São Paulo, né, pra gente estar mais próximo, pra eu tentar ajudar de alguma forma, porque não quero que isso seja em vão, sabe? Eu não Uhum. quero simplesmente, eu tive câncer, acabou. Não, eu preciso, isso arde dentro de mim, sabe? Para ajudar outras pessoas que estão passando por a mesma situação, porque eu fui ajudada. Sim, E aí, e assim, e Deus conhece nosso coração, né? Ele sabe o que que a gente precisa, o que que a gente sente. E sim. aí ele me apresentou o Instituto Doses de Amor, que é Uhum. o de Guarulhos. Aí eu participei de um ensaio fotográfico com eles. Eu tô até aqui, ó, com um que eu vou mostrar para vocês. Ó, Ah, que bacana! Foi quando eu você participei. estava na quimioterapia. Quando eu tava na quimioterapia. Carequinha, Uhum. carequinha, ó, até brilhava minha careca. Uhum. E aí eu participei de um ensaio fotográfico, é um instituto que ajuda muito, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente ajuda várias mulheres, é todo dia entra mulher diferente. E Uhum. além de participar de lá do grupo, né, do lado do instituto, a gente escreveu um livro também, que é um livro, ó, que chama Um Laço Entre Nós. Olha que lindo. Depois você me passa seu endereço, que eu mando para você. Tá Ó, joia. Que é bacana. um livro que conta a história de mais 32 mulheres que tiveram câncer também. Uhum. E esse livro é um livro de inspiração, sabe? De esperança, de fé. São testemunhos lindos que tem aqui, né? Então, Uhum. assim, eu pude participar desse livro. Eu tô aqui, ó. Tô bem aqui no cantinho. Que Patrícia. bacana. Lindo, E, né? e aí eu pude participar desse projeto do Instituto. A gente tem várias, né? A gente, além do aconchego com as meninas, que você já participa de alguns grupos comigo, né? A gente é mais ou Uhum. menos daquela linha mesmo, de a gente estar ali juntas. A gente tenta fazer outras coisas também. A parte terapêutica, a gente tem de terça-feiras, a gente tem terapia com Diva do Bem, que é também, são dois psicólogos sensacionais, sabe, que ajudam a gente. A gente faz essa parte de passeios, a gente faz uns encontrão com as mulheres. E são mulheres cheias de gratidão, sabe? Sim. São momentos maravilhosos, assim. Então, assim, você entende? E aí, no Sim. começo de tudo que eu falei, eu não posso falar que o câncer me trouxe tanta coisa negativa, porque ele ficou desse tamanho, por tanto de coisa que Deus me presenteou nesse percurso, sabe? A minha igreja aqui são cheias de mulheres lá que me acolheram. Eu cantei no Outubro Rosa do ano passado, na Santa Ceia da minha igreja com a minha pastora, sobrevivi, sabe? Tô lá, sobrevivi, adorando. E aí, muito lindo, assim, Sim. sabe? Foram coisas assim que sensacionais. Que eu não sei se se eu, como uma anônima, assim, que não tivesse, eu não sei como estaria hoje. De repente estaria bem também, mas não com essa vontade que eu tô hoje de viver, sabe? Essa Sim. vontade que eu tô hoje de fazer as coisas, essa vontade. Às vezes eu falo que a gente fica tão indisposta que nessa parte do tratamento que a gente fala assim, meu, quando eu terminar esse tratamento, eu preciso de disposição, eu preciso de disposição. E aí eu falo, meu Deus, eu quero disposição, eu quero fazer acontecer. Parece que eu tô ligando no 330, mulher, porque eu quero fazer tudo de uma vez, sabe? Uhum. Então, essa é a minha trajetória, assim, né? Muito obrigada por deixar eu compartilhar. Para mim, assim, fora outras coisas também que não dá tempo de falar mais, mas, assim, sabe, foi sensacional. A minha família, sabe, me amparou, meus amigos, assim, é, foi espetacular, sabe? O grupo Doses de Amor, eu já faço parte, sou uma das diretoras do grupo, sabe? Deus faz umas coisas loucas, assim. E a Martinha lá do grupo, que é uma mulher maravilhosa, que Deus me presenteou também, sabe? As meninas da diretoria. Então, são coisas assim que é sensacional, sabe? Agora com vocês lá, né, por nós mesmas,
essa parte aí junto com a Cíntia, essa proporção que ela dá pra gente de a gente fazer aí esses passeios. E eu falo que agora eu quero colecionar momentos, sabe? Isso. Porque eu falo, eu escutei uma psicóloga falando, Uhum. né? Sabe o que mata a morte? Sabe o que mata a morte? É o legado, são as memórias, Exatamente. entendeu? Então, porque enquanto as pessoas tiverem memórias de você, você nunca vai morrer. Verdade. Por mais que você não esteja aqui no seu corpo físico, você vai estar na mente das pessoas. E, entendeu? Então, assim, é muito importante. É o que eu trago hoje, né? Para as meninas aí que estão em tratamento, que já terminaram. Eu não posso prometer a cura, né? Ah, você vai ficar curado, que nem graças a Deus hoje eu me sinto curada, né? A gente faz aí hormonioterapia, eu tenho esse processo ainda pela frente, tá tudo bem, mas eu não posso prometer a cura, nem posso prometer que vai acontecer a mesma coisa que eu. Cada um tem a sua missão, né? É Sim, diferente. é. Mas assim, com Deus, com foco na fé, sabe? Que tudo vai dar certo, vai dar certo, vai dar Verdade. certo. Nossa, Patrícia, que maravilha! Que história de superação linda que você nos contou hoje, viu? Te agradeço, Paty, por você ter participado conosco. Pena que é tão rápido, né? Passa rápido, meninas. Passa rápido, tô indo realmente. Verdade, né? É, fico muito feliz, né, de poder ter te conhecido, da sua história, né? Quero fazer parte também desse grupo aí, desse seu grupo novo que eu não conheço. Conheço só você, né, do grupo Doses do Amor, é isso? Isso, vou te colocar lá para você caminhar junto com a gente. A Isso. Joana tá lá, a Vilma, que também tá Ah, aqui. que bacana, quero fazer Então, parte, sim. as meninas estão aqui. A Joana também é uma história muito linda dela, viu? Que Ah, olha, vamos contar, bora contar. Eu quero isso. agradecer a todo o pessoal que entrou, a Amélia Pimenta, a Fernanda, as meninas do Nós Mesma, né, as suas amigas que entraram, as novas meninas, né, que estão descobrindo agora. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. Já estamos no final da nossa live, né? Eu só posso agradecer principalmente a Deus, né, por nos permitir viver esse momento, que são momentos únicos. A gente pode estar aqui vivendo, você compartilhando a sua história conosco, fortalecendo muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? Indiferente se da pessoa está passando por uma história de câncer, mas pode estar com uma outra doença, né? Mas quando escuta, quando ouve você falando, né, ouviu a sua história, com certeza se fortaleceu de alguma maneira, né? E a gente não pode deixar de contar aquilo que a gente viveu, porque a nossa história é o nosso testemunho, né? Eu sempre falo assim, que tudo que a gente passa na vida são uma experiência, uma história minha. Eu não preciso contar a história do outro, eu vou contar a minha própria história para Isso fortalecer mesmo, as pessoas. Não é verdade, Paty? é verdade. Né? É Então, verdade. isso é muito bom, né? A gente poder contar, compartilhar e falar que ó, nós estamos vencendo, vencemos. Você também vai vencer da mesma forma, né? Cada um com o seu momento, com a sua trajetória, né? Às vezes para um vai ser um pouco mais leve, para outro um pouco pesado, mas todos vamos vencer, tendo fé e confiar no Senhor Jesus, que é o mais importante. É verdade. E tem alguém que tá, uma das meninas falou que quer entrar também no grupo do Dose de Amor. Aí eu só vou pedir para vocês aí, me seguir aí no Instagram e me chamar lá no direct, porque aí a gente coloca e vamos Isso, seguir junto nessa caminhada, que é muito é bom. verdade. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Vamos tudo junta. Exatamente. E outra coisa, uma coisa que é uma palavra que, assim, tudo passa, né? Tudo na nossa vida passa, né? Ontem eu tava assim, né? E hoje, Sim, olha como você né? já está, verdade. É, entendeu? Então, assim, tudo passa, são tudo momento. E que você também aproveite o seu momento, né? Caso você esteja passando, como uma forma de entender a missão, né? Eu falo assim que eu nunca perguntei para Deus por que eu, e sim para que eu, né? Uhum. Para quê? O que que ele quer de mim? O que que eu preciso fazer, né? Porque nada é por acaso, gente, nada é por acaso. Não adianta. E Exatamente. aí e o meu cabelo hoje já tem vida própria, menina, tem que ficar passando gel, que é uma loucura esse cabelo de manhã. É uma Verdade. loucura. Mas que legal. Muito obrigada, viu, Eu que Claudinha? agradeço, viu, Paty? Gratidão.
por você ter compartilhado conosco a sua história. E tem bastante meninas querendo entrar. A Fernanda, a Fofolete. Chama a Paty no direct, gente. Tá Isso. bom? A gente coloca lá sim. Isso. Gente, eu agradeço. Uma boa noite a todos. Um beijo para todas. Paty, para você, especial no coração. E muito obrigada, Obrigada. viu? Por compartilhar Obrigada. sua história conosco. Tchau, meninas. Tchau, Fica tchau. com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.